diferente dos demais que nós já vimos e que nós vamos continuar vendo ao longo do semestre. Ele não se refere a nenhum autor em particular, a nenhuma obra em particular, a nenhum tema específico. Ele é um vídeo de caráter muito geral, em que eu vou procurar responder uma questão que é, talvez, a questão norteadora da disciplina. Ou seja, nós estudamos disciplina de Teoria da História 1, tá? E antes da gente pensar em qualquer outra coisa no âmbito da Teoria da História, é importante a gente responder uma pergunta: o que é teoria? E, subordinada a essa questão geral, uma outra questão um pouquinho mais específica, mas ainda bastante abrangente. Tendo em vista uma determinada compreensão de teoria, qual é o papel da teoria em uma pesquisa em história? E aí vejam, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que teoria é um campo, é uma área de estudos que se relaciona muito de perto com a metodologia, mas que são coisas diferentes. Tá? Eu sou professor de metodologia da história e sou professor de teoria da história. Ou seja, por que é que eu trabalho as duas coisas? Porque as duas coisas dialogam muito. Tá? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que enquanto a teoria ela lida com questões mais propriamente reflexivas, a metodologia ela lida mais diretamente com questões de procedimentos de pesquisa. Certo? E é claro, os procedimentos de pesquisa, eles pressupõem uma teoria específica, eles lançam luz sobre questões teóricas e a própria teoria, ela só se realiza na prática, né, dentro do que? Ela só se realiza, né, ela só alcança o seu objetivo quando é realizado na prática. E a prática é a prática da metodologia, que são os procedimentos de pesquisa. Agora vejam o seguinte, então a gente tem essas duas questões. A metodologia, ela diz respeito com o quê? Em primeiro lugar, com o levantamento do material, o levantamento das fontes, certo? E aí, nesse sentido, nós temos todo um campo, né, que é a heurística, que lida com as tipologias das fontes e o levantamento das fontes. Em um segundo momento, é necessário fazer o quê? Uma crítica das fontes. E essa crítica das fontes, né, nós temos vários procedimentos metodológicos para operar a crítica interna e a crítica externa. E depois de fazer, né, a crítica das fontes, se faz uma análise do conteúdo dessas fontes e finalmente se procede uma síntese, que é a escrita de uma representação desse passado, desse contexto, desse processo, daquilo, do objeto que se quer representar, geralmente na forma de um texto, embora, né, seja perfeitamente possível fazer representações da história que não sejam propriamente textuais. Mas vejam, então nós temos essas 4 etapas: a heurística, que é o levantamento das fontes, a crítica das fontes, a análise das fontes e a síntese. Tudo isso envolve o quê? Procedimentos metodológicos. É claro que isso envolve vários problemas, e um dos problemas maiores é que, para cada tipo de pesquisa específica, nós vamos ter metodologias específicas. Às vezes, o mesmo objeto. Eu quero estudar, por exemplo, o regime militar. Eu posso entrevistar pessoas mais velhas que viveram no regime militar, e eu vou fazer um trabalho baseado em um determinado tipo de fontes, que são, né, as fontes orais, ou eu posso, por exemplo, fazer um trabalho a partir de documentos oficiais ou, né, textos jornalísticos, e cada uma dessas possibilidades de trabalho metodológico vai ter como guia o quê? Um determinado viés teórico. Então a gente pode dizer basicamente que a teoria, né, é uma moldura interpretativa que se coloca diante dos procedimentos metodológicos. Agora, uma vez dito isso, vamos pegar um exemplo que não é nem da história, vamos pegar uma coisa fora da história que eu acho que fica mais simples da gente entender. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma pesquisa desenvolvida por 2 físicos, um físico britânico, né, chamado Francis Crick, e um físico americano chamado James Watson. Tá? Que em 1953 eles ganharam um prêmio Nobel pelo fato de terem
descoberto, ou ter pelo menos realizado uma projeção imaginativa da estrutura tridimensional do DNA. Agora vejam o seguinte, é bem interessante essa história, porque ela lida exatamente com essa questão da relação entre teoria e metodologia. Certo? Como é que eles chegaram numa representação tridimensional do DNA? E os dois, né, se conheceram lá num evento em Nápoles, né, fizeram amizade, perceberam que tinham afinidades teóricas e intelectuais, e aí eles começaram a trabalhar juntos. E trabalhar juntos fazendo o quê? Criando modelos, inventando peças. Eles eram como, né, duas crianças brincando de Lego para ver o que é que dava certo. E aí eles montavam as peças, montavam e não conseguiam chegar a uma representação tridimensional adequada dentro do conjunto de observações que eles tinham em mãos. Até o momento em que um deles, não lembro se é o Crick ou se é o Watson, foi visitar, né, o laboratório onde trabalhava uma física chamada Rosalind Franklin. E o estagiário, e a Rosalind Franklin, ela trabalhava com cristalografia, ela fazia fotos, né, a partir de microscópio eletrônico para, né, chegar a tentar fazer a mesma coisa, que era, né, de tentar desvendar a estrutura tridimensional do DNA. Só que vejam o seguinte, o que é que a Rosalind Franklin fazia? Ela tirava fotos, fotos, fotos e fotos e mais fotos, e ela estava fazendo um levantamento de material. A partir desse levantamento de material, o que é que ela faria? Ela produziria a tal representação, ela teria informações suficientes para produzir a representação tridimensional do DNA. E aí o que acontece? Um dia, um Watson, o Crick, não lembro qual dos dois, chegou no laboratório e um estagiário pegou uma das fotos, chamada foto 51, porque as fotos eram numeradas, pegou a foto 51 e mostrou, olha, aqui essa é uma das fotos que a professora Franklin está usando para, né, fazer a pesquisa dela. E aí, nesse momento, diante dessa foto, o físico, teórico, olhou, voltou para o laboratório dele e falou, eu tive um insight, vamos fazer de tal jeito. Ou seja, e aí eles construíram, aquilo que seria a representação tridimensional do DNA e com isso eles conseguiram ganhar o prêmio Nobel. E aí vejam, baseado em quê? Em informações que eles... É feio dizer essa palavra, mas que eles roubaram. Certo? Eles, se não roubaram, eles obtiveram de maneira assim, muito pouco convencional ou, de maneira quase desonesta. Mas o fato é, por que a Rosalind Franklin, que tinha não só a foto 51, mas tinha uma coleção de outras fotos, se aquela era 51, é óbvio que ela tinha uma 49, que tinha uma 48, que tinha uma 47, e que tinha outras, 52, 50... Por que ela tinha essa coleção de dezenas de fotos e ela não era capaz... a partir de dezenas de fotos, fazer o que os dois, Watson e Crick, fizeram a partir de uma única foto. Exatamente por quê? Porque faltava a Rosalind Franklin a teoria, ou seja, ela estava fazendo um levantamento de dados, um levantamento de informações, mas ela não estava fazendo uma reflexão teórica, ela estava querendo chegar numa quantidade X de informações para, a partir de então, fazer uma reflexão teórica em cima. Enquanto os outros dois não, eles estavam fazendo reflexões teóricas, mas sem o quê? Sem dados concretos, sem evidências empíricas. E aí essa história nos dá uma lição, ou seja, sem evidências empíricas, não adianta de nada a teoria. A mesma coisa, eu posso ter uma abundância de evidências empíricas, mas sem a teoria, as evidências empíricas também não dizem nada. Então é necessário o quê? Era necessário uma junção das duas coisas. E é claro, é impossível a gente não deixar de lado a importância da professora Franklin para essa descoberta científica, e embora ela tenha morrido em 1958, em 1982, póstumamente, ela foi reconhecida, agraciada com o prêmio Nobel também. Na verdade, o prêmio foi conferido não só ao Watson e Crick, mas foi conferido em 53 ao Watson e Crick e só em 82 a professora Franklin. Tá? E é claro, existiam questões de misoginia, tudo, que são os bastidores da pesquisa acadêmica. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente isso, a indissociabilidade entre teoria e prática. A indissociabilidade entre teoria e metodologia.
E aí vejam o seguinte, né? E nesse sentido, eu gostaria de levantar algumas questões, de apontar algumas questões nessa relação entre teoria e metodologia e principalmente sobre o papel da teoria no conhecimento histórico. Tá? Vejam, em primeiro lugar, a teoria não é uma só, existem várias teorias. Ao longo do nosso curso a gente está vendo vários autores e vocês percebem que cada autor pensa a história ou pensa a pesquisa histórica de uma maneira muito diferente do outro. Qual que está certo, qual que está errado? É claro, sem a gente negligenciar aquelas pessoas que realmente estão erradas, né? Mas a questão do certo e errado nem sempre se colocam, porque às vezes são diferentes maneiras de você ver o mesmo objeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar dois historiadores, o Henri Pirenne e o Arthur Ferriol. Ambos estudam o mesmo objeto, o quê? Antiguidade tardia, o fim do Império Romano e o início da época medieval. E aí vejam, né, o que é que o Arthur Ferriol vê? Como é que o Arthur Ferriol vê o fim do Império Romano e o início da época medieval como uma ruptura? Ou seja, nós temos o Império Romano, que é a civilização, e depois nós temos a queda do Império Romano e o início da Idade Medieval, da Idade Média, é o quê? É marcado por uma ruptura, ou seja, a Idade Média é radicalmente diferente do que vinha antes. Né? E essa ruptura se dá a partir do quê? A partir da incorporação de soldados de origem germânica no exército romano. Henri Pirenne, pelo contrário, ele não vê ruptura, ele vê continuidade. Ele vê, por exemplo, Carlos Magno e os germanos, povos germânicos de maneira geral, como apaixonados pela cultura romana, e em que incorporam muitos elementos da cultura romana e, incorporando esses elementos da cultura romana, eles dão continuidade, ou seja, a passagem da Antiguidade tardia para a Idade Média não é marcada por uma ruptura, mas sim marcada por uma continuidade. E aí a gente para e pergunta, afinal de contas, eles estão dizendo coisas diferentes. O Arthur Ferriol, ele está falando que é ruptura. O Henri Pirenne está dizendo que é continuidade. Como é que pode, se o objeto é o mesmo? Se é a Europa medieval, a Europa da Antiguidade tardia e a Europa da época medieval, o objeto é o mesmo. E a resposta é, os dois estão certos. Porque os dois estão olhando a mesma realidade, mas a partir de um viés teórico diferente. Certo? Eles estão vendo a realidade. Arthur Ferriol, ele estuda o quê? Ele é um estudioso de estratégias militares. E de um ponto de vista especificamente das estratégias militares e do exército romano, da formação do exército romano, ele vê uma situação de ruptura. O Henri Pirenne, ele está estudando principalmente o quê? As questões culturais. E aí, nesse sentido, vendo a incorporação de aspectos da cultura romana pelos povos germânicos, ele vê uma solução de continuidade. Então vejam, a questão é, parece que são resultados, são pesquisas que estão estudando o mesmo objeto e chegam a conclusões opostas. Não é o caso. Não é o caso por quê? Porque eles estão estudando a mesma realidade a partir de pontos de vista diferentes, a partir de referenciais teóricos diferentes. Tá? E às vezes a gente tem pesquisas que são muito diferentes. Vamos pensar, por exemplo, dois exemplos que eu gosto de utilizar. Pelo tipo de leitura que a gente tem. Pega, por exemplo, o Fustal de Coulanges. O Fustal de Coulanges, ele tem um texto chamado A Cidade Antiga. E aí ele faz uso extensivo de fontes primárias. E cidade antiga, antiguidade grega e romana. E aí o que ele faz? O tempo todo ele se remete a quê? A documentos, a textos gregos antigos e a textos romanos antigos. Vamos pegar um outro historiador, o Perry Anderson, num livro chamado Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. O que ele faz? Ele faz um passeio panorâmico, sobre desde a época da Antiguidade Grega até o início da Idade Média, de um ponto de vista do marxismo, do materialismo dialético. E aí vejam o seguinte, ele faz uma análise, principalmente uma análise estrutural e econômica. E aí vejam, ele usa fontes secundárias.
A gente não vê o tempo todo ele se remetendo a Aristóteles, a Cornélio Tácito, a Cícero. A gente não vê isso, a gente vê o que? Ele se remetendo a historiadores. E aí vejam, de novo, qual que é melhor? É o Fustel de Coulanges ou é o Perry Anderson? Nenhum dos dois é melhor do que o outro. Os dois são bons, só que o propósito é diferente. Enquanto um faz análises em detalhes, pega casos particulares, estuda esses casos particulares para depois fazer generalizações, o outro já parte de grandes generalizações. Por quê? Porque ele quer desvendar essas estruturas econômicas subjacentes nas transformações históricas. E aí vejam, são duas pessoas, são dois historiadores, claro, vivendo épocas diferentes, muito diferentes, mas que eu gosto de usar como exemplo. Por quê? Porque um olha com microscópio e o outro olha com telescópio. Eles veem a mesma realidade, mas eles veem a realidade de maneiras diferentes. Por quê? Porque enquanto um se atém a detalhes, o outro está mais preocupado com as tendências gerais. O que é que faz com que as pesquisas sejam diferentes? Não é só o objeto diferente, não é só procedimentos metodológicos diferentes, mas é um viés teórico, é o propósito, a finalidade da pesquisa é diferente. E o viés teórico ele é diferente. E aí vejam, continuando, pensando ainda mais profundamente essa questão da teoria, que é, afinal, e aí vocês podem perceber, ao longo da nossa disciplina a gente estuda vários filósofos, a gente começa com Voltaire, depois passa para Rousseau, depois passa para Condorcet, para Kant, Hegel, e depois a gente chega no Ranke, que é um historiador de verdade. Tá? E depois a gente pula para o Nietzsche, e depois a gente vai para o Marx, e depois a gente vai para o Burckhardt. Então vejam, por que a gente intercala esses filósofos? Porque a filosofia, e por que a filosofia é tão importante para a história? E para a teoria da história? Porque a teoria, ela lida com conceitos. A importância da teoria é fornecer ao historiador conceitos a partir dos quais ele vai fazer esse trabalho histórico, esse trabalho de pesquisa histórica. E quem fornece conceitos são os filósofos. Tem um filósofo chamado Gilles Deleuze e um psicanalista chamado Félix Guattari, que os dois juntos escrevem um livro intitulado O que é Filosofia. E o que dizem o Deleuze e o Guattari? Que o papel da filosofia é criar conceitos. Enquanto a ciência lida com relações, a arte lida com agregados sensíveis, o papel da filosofia é criar conceitos. E é isso mesmo, e é isso que se faz em teoria. Em teoria a gente pensa conceitos que podem ser utilizados e que lançam luzes para o trabalho do historiador. Tá? E aí, o que é um conceito? O conceito é uma palavra. Tá? A palavra é um conceito, mas a diferença entre uma palavra qualquer, almofada, papel, e óculos, que são conceitos. Tá? Mas no trabalho acadêmico, quando a gente fala em conceitos, a gente fala em palavras que vão além do senso comum. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a palavra experiência. Experiência, todo mundo sabe o que é experiência. Certo? Existe, no linguajar comum a gente sabe o que é experiência. Mas, vamos pegar um autor como Edward Thompson, ele usa a palavra experiência para fazer o quê? Para tentar superar uma visão muito mecanicista, uma visão excessivamente economicista da história. Por quê? Porque dentro de uma perspectiva marxista a gente não pode esquecer da experiência da classe trabalhadora. Certo? Ou seja, essas vivências reais das pessoas reais. Então veja, o que ele faz? Ele pega essa palavra experiência, que é uma palavra do senso comum, mas ele coloca dentro de um conceito, dentro de um contexto de discussão, e faz com que essa palavra tenha muito mais riqueza de significado. Tá? Vamos pegar outro exemplo, função. Todo mundo sabe o que é função, certo? Todo mundo sabe o que é funcionamento. Só que você pega, por exemplo, Bronislaw Malinowski, ele usa a palavra função dentro de um contexto de pesquisa que dá à palavra um significado diferente. Quando ele diz que tudo em uma sociedade tem uma função,
né? Ele coloca um problema teórico, um problema que o objetivo da investigação antropológica é descobrir qual é a função de uma prática cultural. E aí vejam, e aí ele pegou essa palavra do senso comum, que já é por si um conceito, mas ela transformou num conceito que é muito mais rico, muito mais denso, né? Muito mais repleto de significados. Vamos pegar, por exemplo, um autor brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda. Ele pega um conceito, o conceito de cordialidade. Todo mundo sabe o que é cordial. Você pergunta para qualquer pessoa na rua, você sabe o que é uma pessoa cordial? Todo mundo sabe. Mas o homem cordial, né? Ou seja, a cordialidade como traço característico do brasileiro, que faz com que o brasileiro seja diferente das pessoas de outras nações, tá? Isso é o quê? É um uso que não é mais um uso do senso comum, é um uso diferente daquela palavra, e a palavra se torna um conceito. E aquele conceito é utilizado para quê? Para elucidar ou para compreender uma realidade histórica específica. Vamos pegar outro brasileiro, o José Guilherme Cantor Magnani, o Magnani, que é um professor de antropologia aqui da USP, que tem um livro, a tese de doutorado dele, chamado Festa no Pedaço. E ele tem um conceito, ele criou um conceito sensacional, que é o conceito de pedaço, né? E aí, por quê? Porque ele vai fazendo investigações, pesquisa de campo, e aí, né, o objetivo dele era estudar ocasiões festivas. E aí ele encontrou, né, essa palavra que era usada de maneira muito recorrente, que era a palavra pedaço. Que implica em quê? Que implica no espaço geográfico, que implica em determinados tipos de relações sociais, que implica um monte de coisas. Ou seja, a palavra pedaço é uma palavra que a gente encontra no senso comum, mas que uma vez apropriada pelo antropólogo, ela se torna um conceito. Certo? Então o conceito é isso. O conceito são aqueles termos que ganham significados. Por quê? Porque foram, né, usados em contextos acadêmicos específicos e que norteiam a prática de pesquisa. Tá? Discurso em Foucault. Todo mundo sabe o que é discurso. O político vai lá no palanque e faz um discurso. Mas quando você chega a Michel Foucault e usa a palavra discurso, ele tem significados muito complexos e muito densos associados a essa palavra. Tá? A própria questão da verdade histórica, ela é o que? Ela é uma função do discurso. O que significa isso? Significa que eu estou usando a mesma palavra, o mesmo termo, mas eu estou adensando o significado. E exatamente isso que a gente faz em teoria, a gente utiliza conceitos. Tá? É importante a gente pensar que os conceitos eles são mutáveis, né? Eles não são eternos, fixos, né? Inabaláveis. Tá? Eles são interessantes na medida em que eles são úteis, em que eles realmente lançam luzes sobre a prática e que nos permitem alcançar determinados resultados. Mas eles são dinâmicos, eles são uma realidade dinâmica. Vamos pegar, por exemplo, o conceito de praxis. Foi Marx e Engels que inventaram a palavra praxis? Não. Aristóteles já usava a palavra praxis. Mas então quer dizer que Marx e Engels usam a palavra praxis da mesma maneira e no mesmo sentido que Aristóteles usava? E a resposta é não. Por quê? Porque vocês têm na praxis, dentro da teoria marxista, um conceito específico relacionado a essa teoria. E dentro dessa teoria, o conceito ele nos permite pensar a realidade de uma maneira que, sem o uso do conceito, essa realidade seria impensável. Outro exemplo, Economia Moral da Multidão, que é um texto do Edward Thompson, né? Economia Moral da Multidão do século XVIII. A ideia de economia moral não surgiu do Thompson. Ele já tira, é uma coisa que ele pega lá do autor do século XIX. Mas a partir do momento que ele pega do autor do século XIX, o que ele faz? Né? O conceito de economia moral, ele acrescenta a economia moral da multidão. E aí ele dá um novo significado, porque ele insere um novo tipo de pesquisa em um outro contexto. Historiadores posteriores vão pegar esse conceito de economia moral e vão tentar aplicar e articular outros conceitos. Alguns com sucesso e alguns sem tanto sucesso assim. Né? Mas o fato é, né, a gente tem, né, o uso dos conceitos é essencial e é a tarefa da teoria exatamente essa, fornecer conceitos. Né? E esses conceitos são o quê? São, né, o guia, né, objetos, né,
intelectuais que norteiam a reflexão sobre a prática. E aí vejam, e existe um modo correto de usar teoria. E aqui a gente chega num ponto muito importante. Tá? A teoria, ela serve para isso, para lançar luzes sobre a prática. Mas a gente não deve fazer da teoria um fetiche. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A Natalie Davis, por exemplo, ela é uma historiadora canadense que dá aula nos Estados Unidos e ela, em Princeton, né, e ela utiliza muito, né, conceitos da antropologia geertziana, do Clifford Geertz. Só que o que é que o Geertz estuda? O Geertz estuda a sociedade balinesa no século XX. A Natalie Davis estuda os franceses no século XVI. Dá para você pegar os conceitos que foram pensados, né, que foram criados para pensar os balineses no século XX, para você estudar os franceses no século XVI? Dá. Mas você não vai levar os balineses do século XX para o século XVI. Tá? Pode parecer uma bobagem, pode parecer para vocês uma constatação óbvia, mas isso acontece com muita frequência. Tá? Ou seja, o que é que a gente faz? A gente tira os conceitos, né, dos autores, que nos servem de guias teóricos, e nós aplicamos esses conceitos a outras realidades e vemos se dá certo. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Se não dá certo, a gente busca outros conceitos. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Né? A Margaret Hagel, ela utiliza Michel Foucault. Né? Os conceitos de poder e de disciplina estão ali, presentes o tempo todo. Mas ela não precisa falar do Foucault o tempo todo. Ela fala do quê? Ela fala dos operários, principalmente das operárias, né, brasileiras, lá na primeira metade do século XX. O objeto dela é esse, assim como o objeto da Natalie Davis é o quê? São os franceses no século XVI. E o livro dela, os livros, as obras dela são sobre franceses no século XVI. O objeto de estudo da Margaret Hagel são mulheres operárias na primeira metade do século XX. E o que ela faz? Fala sobre mulheres operárias na primeira metade do século XX. E ela lança a mão desses conceitos, mas os conceitos não ocupam o primeiro plano. Eles estão subjacentes na análise. São eles que norteiam a reflexão, são eles que permitem que a gente pense, né, a classe operária feminina de determinadas maneiras e não de outras. Tá? Mas, né, o objeto de estudo são as mulheres operárias. Não é o conceito, não é a disciplina, não é o poder. Tá? A disciplina e o poder são conceitos que a gente usa para pensar o objeto. Tá? Gilbert Freire, o que ele faz? Ele estuda com Franz Boas e aproveita o conceito de cultura de Franz Boas. Mas ele não fala do Franz Boas no caso da Grande Senzala. Ele não vem dizer assim, olha que... Não, ele usa a palavra, ele usa o conceito de cultura num sentido antropológico, num sentido muito próximo ao de Franz Boas, mas o que ele faz? O objeto dele é o quê? É a sociedade brasileira. E aí vejam, a Mari Del Priore. Mari Del Priore, ela usa o conceito de condição feminina. Ela vai buscar o conceito aonde? Em uma historiadora francesa chamada Arlette Farge. Mas, ela menciona na introdução, né, do livro Ao Sul do Corpo, ela diz, olha, eu estou usando aqui o conceito, a compreensão do conceito de condição feminina a partir da Arlette Farge. Pronto. Mas ela não vai, né, falar da Arlette Farge. Ela não vai falar do conceito de condição feminina em Arlette Farge. Por quê? Porque o objeto dela não é esse. O objeto dela são as relações de gênero na sociedade brasileira. Certo? Então vejam, o papel da teoria, a teoria tem um papel muito importante. Mas é bom a gente lembrar que, né, existe um limite, ou seja, a teoria serve para lançar luzes, para nos permitir ver determinadas coisas. Mas a gente não pode esquecer que a teoria e os referenciais teóricos, eles não são o objeto de pesquisa. E de novo, eu falo isso para vocês, parece uma coisa muito óbvia. Eu acho que deveria ser muito óbvia mesmo, mas o fato é que muita gente confunde, muita gente não faz isso. Tá? E aí, nesse sentido, eu lanço agora questões sobre o uso incorreto da teoria. Primeiro, o uso incorreto da teoria, que é desprezar a teoria. Tinha uma professora
cujo nome, uma professora minha na graduação, cujo nome eu prefiro omitir, né, numa atividade de pesquisa de uma pesquisadora conhecida minha, ela perguntou assim, mas o referencial teórico? Ah, você cita um antropólogo qualquer e está resolvido o problema. Como quem diz assim, teoria é de menos. Tá? Não, teoria não é o de menos. Teoria é importante, certo? Você não é um antropólogo qualquer que você coloca depois. Esse antropólogo vai te trazer conceitos e você tem de ter isso de antemão, não é depois você enfia na teoria, no teu texto só para dizer que tem, certo? Tá? Se você simplesmente, se você faz isso, despreza a teoria, você inevitavelmente você vai acabar usando uma teoria e você vai usar a teoria de maneira inconsciente, sem saber que está usando. Essa mesma professora, ela dizia, eu não gosto de teoria, eu sou mais empírica. O que é o empirismo? Empirismo é uma corrente teórica. Tá? Bom, continuando. Outro problema da teoria, usar demais o autor ou o conceito. Tá? E a gente encontra isso, né? Ou seja, a teoria, você pode até referenciar a teoria, mas a teoria ela não pode ficar em primeiro plano. O que você tem de apresentar é o teu objeto de pesquisa. A teoria é aquilo que te guia até o objeto, mas não é o objeto. Você vai fazer uma viagem de avião para Niterói, o que é mais importante? Aí você volta, e aí, como é que foi? Ah, o avião tinha amendoim, aí o avião tinha cafezinho, o avião teve uma tremida na decolagem. Não é isso. Você vai contar a tua experiência em Niterói, mas como é que você chegou a Niterói? De avião. A mesma coisa a teoria. Tá? Você vai apresentar o teu objeto de estudo e a teoria, você menciona, você referencia, ela te guia, ela está lá, é que nem um iceberg. Tá? A teoria seria o todo que está mergulhado na água, mas que não precisa aparecer. Tá? E é isso, né? Quando você escreve uma pesquisa, você tem de apresentar o teu objeto. A teoria é o caminho que te levou até aquele objeto. A teoria e a metodologia, né, formam o caminho que te levaram àquele objeto, mas não são o objeto, não são, né, aquilo que você tem que apresentar. Né? Ou vou dar um outro exemplo, um texto que eu estou lendo que referencia, né, como teórico o Bruno Latour. Tá? E aí o que acontece? Aí você tem lá, né, o sujeito, ao invés de apresentar o conceito do Bruno Latour, o que ele faz? Ah, o Bruno Latour é um filósofo que nasceu em 22 de junho de 1947. Ele é antropólogo, sociólogo, filósofo da ciência francês. É um dos fundadores dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Latour é doutor em filosofia, é professor do Instituto d'Études Politiques de Paris, foi professor da École Nationale Supérieure des Mines em Paris e da Universidade da Califórnia. O leitor, ele não precisa disso. Qual que é o teu objeto de pesquisa? Você está apresentando o quê? Um referencial teórico. Vá direto ao conceito, explica o conceito e depois, em seguida, vai direto ao assunto. Não perca tempo, não fique páginas e páginas e páginas para explicar o conceito. Tá? Isso, né, é desnecessário. O conceito não é o teu objeto de pesquisa. Tá? O teu conceito é algo que te auxilia a entender o teu objeto de pesquisa. Outro problema que eu encontro frequentemente, usar teóricos demais. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que gosta de mostrar erudição e usa 20 teorias diferentes, cita 20 autores, cita 400 livros. Não precisa, você se dispersa. Não façam isso. Tá? Você pode usar mais de um teórico? Pode, mas sempre subordine, sempre escolha um teórico como principal e sempre um conceito desse teórico como sendo mais importante. E todo o resto se subordine a esse conceito mais importante que vocês estão utilizando. Uma outra possibilidade de uso errado, tá? Pseudo-teorização. Pseudo-teorização é você pegar um conceito, né, e você apresentar um determinado objeto, né, sem utilizar aquele conceito ou, né, utilizando de maneira completamente equivocada. É uma coisa que a gente encontra com muita frequência, mesmo em grandes autores. E, finalmente, né, um uso equivocado
do conceito é citar um autor para usar o conceito no significado do senso comum. Eu lembro, eu fui uma vez banca de um concurso público, e aí numa das provas tinha escritas, uma prova escrita tinha a seguinte afirmação: de acordo com Boris Fausto, Getúlio Vargas era populista. Vou repetir. De acordo com Boris Fausto, Getúlio Vargas era populista. Você precisa do Boris Fausto para saber que o Getúlio Vargas é populista? O uso da teoria no trabalho que vocês têm de fazer para a disciplina de teoria da história. Aguardem que esse vai ser o próximo capítulo. Abraços e até mais. Yeah.